Jesus Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Natália e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 12, Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscar uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e Novo Testamento em que houveram sorteios? O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicar e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. A quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25.
E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja Venta Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos em 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada dessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Juízes é o primeiro livro de hoje. 2 Crônicas é o segundo livro de hoje. Vamos ao capítulo do livro dos Juízes. Capítulo 8. Juízes, capítulo 8, contém 35 versículos. A ira dos efraimitas contra Gideão. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas, e contenderam contra ele fortemente. Ele, porém, lhe disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são o resto das uvas de Efraim melhores do que a colheita de Abiezer? O Senhor Deus nos entregou nas vossas mãos, vos entregou nas vossas mãos os líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que podiam fazer em comparação os que fizeste? Então a tua ira se abrandou para com ele. Quando falou essa palavra, vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. O segundo livro de hoje, 2 Crônica, lembrando que, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 2 Crônicas. Vamos ao capítulo. Com 36 capítulos, vamos ao capítulo 23. 2 Crônicas, capítulo 23.
contém 21 versículos. Joás, rei de Judá, no 7º ano, Jeoiada se esforçou e tomou consigo em aliança os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Sicre. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas e os cabeças da família de Israel, de todas as cidades, quando vieram para Jerusalém. Toda a congregação fez aliança com o rei no templo do Senhor Deus. Jeoiada lhe disse: o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haver de fazer uma terça parte de vós, sacerdotes e levita, que entrais no sábado, servirá de guardas das portas. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Seja muito bem-vindo, Jurandir, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao sorteio. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos
de número ímpar. Seja você também parte desse rebanho. 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Vamos ao livro. Cantares com 8 capítulos. Cantares, capítulo 3, contém 11 versículos. Para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40, capítulo 3. De noite, busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma. Busquei, mas não achei. Levantar-te-me-ei agora e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei, mas não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhe perguntei: viste aqueles a quem ama minha alma? Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem ama minha alma. Detive-o até que o levei para a casa da minha mãe, nos aposentos daquela que me gerou. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 22, Segunda Reis, capítulo 22, contém 20 versículos. A descoberta do livro da lei. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jedida, filha de Adaías de Boscate. Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou dele nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse ele sobre a Ilquias, o sumo sacerdote, para que ajunte dinheiro que se tem trazido ao templo do Senhor, o qual os guardas da porta receberam do povo. 35 e 36, 35 e 36. Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo 4. Efésios, capítulo 4, para o rebanho santo de número 35 e 36. Contém 32 versículos. Vivendo como filho da luz, portanto digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam todos os gentios, na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida do Senhor Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregando-se à depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho. 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 4.
Capítulo 4 contém 22 versículos. Prega a palavra, exorta-te, pois, diante do Senhor Deus de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pega a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e todo o ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando a fábulas. 5:65, 6 e 66, 5:65, 6 e 66. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 4. Colossenses capítulo 4, que contém 18 versículos. Senhores, dai aos vossos servos o que é justo e direito, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graça. Orai também juntamente por nós, para que o Senhor Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orai para que o manifeste como devo fazer. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 2. Ageu capítulo 2, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. A glória do segundo templo. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que são sacerdote, e o resto do povo, diz-lhes: que há entre vós de sobrevivente que viu esta casa na primeira glória? É como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadá, que somos sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 2. Miqueias capítulo 2, que contém 13 versículos. Ai daqueles que nas suas camas tramam a iniquidade e maquinam o mal. A luz dá alvo para ativo, porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e uma pessoa é a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: projeto o mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços. Não a dareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Senhor Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Filipenses com 4 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, as últimas exortações. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a Síntique que sinto mesmo no Senhor. Eu peço também a ti, meu leal companheiro de julgo, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Vinte e cinco, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 19. Para o rebanho santo, número 25, 45, 26 e 46. Zaqueu, o cobrador de impostos, capítulo 19, contém 48 versículos. Zaqueu, o cobrador de impostos, tendo o Senhor Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era o Senhor Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu em uma figueira para vê-lo, que havia de passar por ali. Quando o Senhor Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Êxodo com 40 capítulos. 21. Êxodo capítulo 21 para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. O capítulo 21 do livro de Êxodo contém 36 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Êxodo capítulo 21, que contém 36 versículos. Leis acerca dos escravos, são estes os estatutos que lhe proporais. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas o 7º será forro de graça. Se entrou sozinho, sozinho sairá, mas se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado os filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão do Senhor, e ele sairá sozinho. 1:69, 2 e 60. 1:69, 2 e 60. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 11. Gênesis capítulo 11, que contém 32 versículos. Torre de Babel. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, fazemos tijolos e queimemos bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo toque no céu. Tornemo-nos famoso o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra.
21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Capítulo 5 contém 28 versículos, a necessidade de vigilância. Irmão, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais de que vos escreva. Pois vós mesmos sabeis muito bem o que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Treze, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. O capítulo 10 do livro de Eclesiastes contém 20 versículos. Assim como a mosca morta faz o que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. A calma desfaz grandes erros. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote. Mais uma das denúncias. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4.
não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade aos sorteios. Vamos ao próximo rebanho. 11, 59, 12 e 60. Vamos ao livro. E o livro é 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10 contém 33 versículos. A idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênçãos que abençoamos a comunhão de sangue de Cristo, não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são participantes do altar.
15, 55, 16, 56, 15, 55, 16, 56. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1. Contém 15 versículos. Perdão, 1 Timóteo, capítulo 1, contém 20 versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Senhor Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. As falsas doutrinas e o evangelho da graça, como te roguei quando partia para Macedônia, que ficassem em Éfeso para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsia do que é serviço do Senhor Deus na fé. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42. 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 17. 2 Samuel, capítulo 17, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. O capítulo 17 contém 29 versículos. Aitofel e Husai, disse Aitofel a Absalão, deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e perseguirei Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos. Eu o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei só o rei. Farei tornar a ti todo o povo da morte do homem, a quem procuras, procuras depende a volta de todos, assim todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. 20, Provérbios com 31 capítulos. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 16. Provérbios capítulo 16, que contém 33 versículos. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas com um objetivo, até o ímpio para o dia do mal. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Senhor Jesus, a pedra viva, deixando, pois, toda malícia, engano, fingimentos e invejas a toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com o Senhor Deus, eleita e preciosa. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 6.
Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. Josué com 24 capítulos e 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Josué capítulo 21, que contém 45 versículos. Assim os filhos de Arão, sacerdote, deram a Hebrom, cidade do refúgio do homicida, com seus pastos, Libna com seus pastos, Jatias, Estemoa com seus pastos, Olom e Ebir com seus pastos, aí Jutá, Bet-Semes com seus pastos, 9 cidades dessas 2 tribos, da tribo de Benjamim, Gibeon e Geba com seus pastos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses contém 17. 2 Tessalonicenses contém 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. Capítulo 2 contém 17 versículos. Permaneceis firmes. Devemos, porém, sempre dar graça ao Senhor Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque o Senhor Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Peço que vocês mentalizem, escolham o número de 1 a 22. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei ler um dos desafios para todos vocês, que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum
benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Vamos ao sorteio. Seja muito bem-vinda, Lívia. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O número 11. Mentaliza o número para você, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 2, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 8. Você que mentalizou o 9, 2 Crônicas, capítulo 23. Você que mentalizou, escolheu o número 19, Cantares, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 15, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 17, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 4. Você que mentalizou o 21, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou o 5, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que mentalizou o número 11, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 10, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 19. Você que mentalizou o 22, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 21. Você que mentalizou o 14, Gênesis, capítulo 11. Você que mentalizou o 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você que mentalizou o 4, Eclesiastes, capítulo 10. Você que mentalizou o 3, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o 12, 1 Timóteo, capítulo 1. O 18, 2 Samuel, capítulo 17. O 13, Provérbios, capítulo 16. Você que mentalizou o número 1, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 2. O 20, Josué, capítulo 21. O 16, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E eu vou ler mais um dos desafios para todos vocês. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou outra forma de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta você provar com base na Bíblia Sagrada que uma só das 7 foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Atenção todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de durante a semana. E dessa forma o Senhor Deus pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. E eu vou apresentar mais uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti teu jugo e teu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. O meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, inscrito ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um livro, um número para poder receber um livro para a sua meditação, para receber a palavra do Senhor para a sua meditação, além de receber todos os dias orações
de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 33 minutos, na arroba IG 137 300, na arroba AIG 1300 de 18 37 300 e até a 1h12 da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber as recompensas, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 e 27 e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas para você, diretamente para você, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários nesse fim de todas as lives são seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, eu agradeço a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, da Angola, da Dinamarca, da África do Sul, da França, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.